Olá, seja bem-vindo ao canal Ricardo Pestana e eu quero dizer que eu estou muito feliz de tê-lo aqui comigo, dizer que é uma alegria imensa, eu estou muito feliz por ter vocês aqui comigo. Hoje o vídeo será um pouco diferente, hoje não vou cantar, esse vídeo eu não estarei cantando, inclusive eu já quero falar aqui para vocês que esse canal terá de tudo um pouco, vocês vão ver tanto covers como também reflexões bíblicas. Eu já peço, antes da gente poder começar a meditar aqui no texto sagrado, eu já peço que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe, mande para outras pessoas, isso nos ajudará muito. Bom, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu estava meditando sobre um texto que está em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo. E eu quero ler aqui com vocês, versículo de número 15. O Senhor disse para Ananias: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quando a gente estuda a história e a vida de Paulo, a gente percebe que ele foi o maior apóstolo, o maior plantador de igreja, o maior evangelista depois de Jesus. Isso é fato, isso é indiscutível. O que me chama a atenção nesse texto é o que aconteceu com Saulo depois que Jesus o encontrou. O que aconteceu com ele? E eu fiquei refletindo nisso. O que acontece quando a gente tem um encontro genuíno com Cristo? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos todos os dias. Será que realmente eu tive um encontro genuíno com Jesus? Por quê? Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, logo após o seu encontro com Cristo, a gente percebe que a vida dele foi transformada de uma forma tremenda. E no capítulo 9, a gente vê alguns aspectos dessa transformação que ele provou. Vamos analisar algumas coisas. O título do vídeo é: será que eu realmente tive um encontro verdadeiro com Cristo? Vamos ver, segundo o que aconteceu com Paulo. Claro que há casos e casos, há pessoas que serão encontradas por Jesus de outras formas, mas eu quero trazer aqui o exemplo de Paulo, pois é um exemplo a ser seguido por nós. Vamos analisar aqui, acompanhe comigo a leitura aí, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco. Para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, a gente já percebe aqui no versículo 1 que Paulo está respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, contra a igreja do Senhor. Então ele vai ao sacerdote, pede cartas. Essas cartas é uma autorização para Paulo poder fazer o que lhe aprazia, poder fazer aquilo que ele queria contra a igreja do Senhor Jesus. Aqui, o versículo 2 diz que ele queria encontrar alguns daquela seita. Quais seitas? Eles chamavam os discípulos, os cristãos, naquela época, de os do caminho. Era a seita que eles entendiam que estava em evidência naquele tempo. Então olha que interessante, Paulo queria encontrar, mas naquele dia não foi Paulo que encontrou, naquele dia Paulo foi encontrado. Já é uma coisa para você pegar aí. Paulo queria encontrar o quê? Encontrar discípulos, encontrar os do caminho. Só que no caminho ele foi encontrado, não pelos discípulos, mas pelo dono dos discípulos, Jesus Cristo. Versículo 3, indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha o versículo 3, gente. Um resplendor de luz do céu. De onde que vinha esse resplendor? Do céu. De cima. Não veio de baixo. Então, a transformação que estava por vir na vida de Paulo não seria uma transformação terrena, mas do céu. Então a gente começa a entender algumas coisas. Quando nós somos transformados por Cristo, a luz. As trevas saem das nossas vidas e a luz nos cerca. Olha que interessante. Paulo foi cercado pelo resplendor de luz que veio do céu. Então, quando nós somos transformados e somos encontrados por Jesus, a luz, não há mais trevas e nós somos
cercado, e essa luz vem do céu. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. A verdadeira transformação na vida de alguém acontece também quando nós caímos. Quando nós caímos. Eu vou explicar. Que cair é esse? Vamos lá. Antes de falar que cair é esse, peço que se você não se inscreveu, se inscreva, pois é muito importante. E curta também. Que cair é esse? Quando Jesus vai transformar alguém, ele derruba essa pessoa. Então Jesus primeiro vai derrubar para depois levantar. O diabo não. O diabo levanta para depois derrubar. Então recapitulando. Jesus derruba para levantar. O diabo levanta para derrubar. Aqui Cristo derrubou Paulo. E não há transformação na vida de alguém se essa pessoa não cai de joelhos diante de Jesus e o reconhece como seu Senhor e único Salvador. Não tem como. Não adianta. É puro emocionalismo. Se não caiu diante de Jesus, se não se prostrou, se não se dobrou, se não foi derrubado do ego, se não foi derrubado daquilo que acha, daquilo que pensa, não teve de fato um encontro com Cristo. Ele cai em terra. Então primeiro, a gente seguindo nesse raciocínio, a gente tem que cair em terra. Cair. Se prostrar, ir para o chão, ser derrubado. Porque para nascer o Paulo que iria ser apóstolo, Cristo teve que derrubar o Paulo que era egoísta, o Paulo que era egocêntrico, o Paulo que achava que só ele estava certo, o Paulo que achava que só a seita dele, que só o judaísmo estava certo. Esse Paulo tinha que cair para nascer o Paulo que ia em busca das almas. Então ele cai. Depois, o que acontece? Versículo 4 ainda. Ouviu uma voz que lhe dizia: não adianta, toda transformação virá após nós ouvirmos. Tem gente que se diz ser transformada, mas nem sequer ouviu. Não ouviu e já quer sair falando. Primeiro, antes de falar, eu preciso ouvir. Paulo caiu e ouviu. A verdadeira transformação acontece quando a gente ouve. E o que menos a gente vê nos dias de hoje são pessoas que ouvem. Pessoas que estão dispostas a ouvir. Pessoas que estão dispostas a dar o braço a torcer. Pessoas que estão dispostas a ouvir e entender a repreensão e a correção. Então Paulo cai, Paulo ouve e Paulo é questionado. Que lindo, gente. Cristo confronta Paulo. Por que você está me perseguindo? Se o evangelho não te confrontar, não adianta, você não nasceu de novo. O evangelho vai confrontar suas práticas. O evangelho vai confrontar seu modo de agir. O evangelho vai confrontar o seu modo de viver. O evangelho vai confrontar seu estilo de vida. O evangelho vai confrontar você. Se o evangelho não está te confrontando, você está servindo um falso evangelho. Porque o evangelho é confronto. Olha o que Jesus diz para ele: por que estás me perseguindo? Olha o versículo de número 5. E ele responde: quem és, Senhor? Ele já começou a chamar Jesus de Senhor. Então Paulo aqui começa a reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor. Aí Jesus vai se apresentar: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E é interessante que aguilhões aqui é um instrumento utilizado para conduzir e guiar os bois. Paulo aqui estava como um boi, como um touro feroz. Mas Cristo fez o touro feroz se transformar num cordeiro manso. Só Jesus faz isso. Esse é o poder do evangelho. Aleluia. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E aqui é um ponto que é muito importante. Olha o versículo 6, acompanha aí, ó. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Uma das marcas do encontro, do verdadeiro encontro genuíno com Cristo, é que você não faz mais sua vontade. Você agora faz a vontade dele. Olha o que Paulo pergunta: o que queres que faça? Opa, ele saiu de lá com cartas na mão. E qual era a vontade dele? Encontrar. Não encontrou, foi encontrado. O que ele queria? Prender, não prendeu. Foi preso por Cristo, foi preso ali. A presença de Jesus o prendeu. Vamos lá, ele queria encontrar, ele foi encontrado. Ele queria prender,
Ele foi preso. Ele queria fazer a vontade dele, mas quando ele cai no chão e ouve a voz do Senhor e o chama de Senhor, ele diz assim: Senhor, não adianta mais. Agora o que o Senhor quer que eu faça? O Evangelho muda a nossa vontade. Sim, o Evangelho muda a nossa vontade. Se eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então a minha vida será transformada. Eu serei uma nova criatura. Ao encontrar com Cristo, a Cristo me encontrar no caminho de Damasco, não vai ser mais a minha vontade que vai prevalecer, e sim a vontade dele. Se até hoje o que prevalecia era a tua vontade, você não teve um encontro genuíno com Cristo, porque o encontro genuíno com Cristo vai transformar a sua vontade, e a sua oração não vai ser: Senhor, faça o que eu quero. Não, a sua oração será: Senhor, eu quero fazer o que tu queres que eu faça. Essa é a verdadeira oração de quem teve um encontro verdadeiro com Cristo. Então, a vida muda, a vontade muda. Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para mim? Porque antes no mundo eu queria resolver tudo no tapa. E agora, como é que eu tenho que resolver? Eu vou fazer a tua vontade. Porque antes no mundo eu queria fazer do meu jeito. E agora, como é que eu tenho que fazer? Porque agora eu quero fazer a tua vontade. A vontade tem que mudar. Continuando aí no versículo 6, o Senhor responde: e disse-lhe Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Opa! Eu amo a palavra de Deus. Paulo dava ordens, agora ele vai receber ordens. Lá te será dito o que você vai fazer. Então Paulo seguiu, ele foi e andou. Vamos ler aqui, o versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Olha que interessante isso aqui, gente. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aquele que guiava estava sendo guiado. Se você não é guiado por Cristo, não adianta. Você não nasceu de novo. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só que interessante, versículo de número 11. E eis que ele está orando. 3 dias de crente, ele já está orando. E tem gente que tem anos e não ora. Mas deixa isso pra lá, né? O verdadeiro encontro com Cristo vai nos levar ao lugar da oração. Paulo tem 3 dias de crente, mas está orando. Se eu não levo uma vida de oração, eu não tive um verdadeiro encontro com Cristo. É fato. Cristo, a transformação que Ele opera em mim, vai me levar para o lugar da oração. E eu preciso viver uma vida de oração. São elementos que provam que eu tive uma vida transformada. A vontade é mudada. Eu não guio, eu sou guiado. Eu oro, eu ouço, eu caio. Eu chamo Jesus de Senhor. Elementos que provam que eu tive uma vida transformada. Versículo de número 12. Numa visão ele viu, olha, o cara 3 dias de crente, tá orando, jejuando, e já tá tendo visão. Ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aí Ananias vai dar as desculpas dele e respondeu a Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Versículo de número 15. Disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Eu não vou aqui entrar nos méritos de se Paulo foi batizado por aspersão, se Paulo foi batizado nas águas. Não é o propósito do vídeo. O fato é que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Porque Ananias disse: eu vim para que você seja cheio do Espírito
santo. Há casos e casos, mas uma pessoa que foi realmente transformada e lavada e teve encontro genuíno com Cristo, ela é cheia do Espírito Santo. Agora olha que interessante, versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Olha só que interessante. Antes do capítulo 9, Paulo andava com fariseus, os homens da lei. Ele andava com sacerdotes, pois ele foi até eles pegar carta. Mas quando ele tem um encontro genuíno com Cristo, o versículo 19 me revela que ele não anda mais com sacerdotes, não anda mais com fariseus, ele passa a andar com discípulos. Por quê? Porque as suas amizades mudam. Eu tenho que falar isso. Quando você tem de fato um encontro verdadeiro com Cristo, a sua amizade vai mudar, não adianta. Você não vai mais andar com as mesmas pessoas. Você não vai continuar naquele grupo de WhatsApp que fala besteira, que fala porcaria, que só tem pornografia. Você não vai continuar andando com pessoas que só querem saber de balada, de noitada, de bebedeira, de bebedice. Você não vai andar com pessoas que defendem aborto, que defendem o homossexualismo. Você não vai andar com essas pessoas. O seu comportamento vai mudar. Jesus vai tirar você de perto dessas pessoas e vai colocar do lado de gente que segue e anda com os mesmos princípios que você. Jesus vai tirar você do lado dessas pessoas e vai colocar do lado de gente crente. Suas amizades vão mudar. Se suas amizades não mudaram ainda, não, mas eu tô lá para transformar, não, mas eu tô lá. Se você tá lá e não está sendo luz, você vai ser contaminado pelas trevas. Você vai ser arruinado por eles. As amizades mudam. Versículo número 20. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. O versículo 19 revela com quem Paulo passa a andar. O versículo 20 revela o que Paulo passa a falar. Paulo passa a falar de Jesus. Porque quem tem encontro verdadeiro e genuíno com Cristo não fala mais as mesmas coisas. Você vai viver a vida até quando falando palavrão e dizendo que vive uma vida com Cristo. Então até quando você vai viver falando o que não agrada a Deus? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio do coração. O coração de Paulo foi tão transformado por Cristo que estava cheio de Cristo. O que é que transbordava da boca de Paulo? Cristo. Era do céu que Paulo falava. Era de Cristo que Paulo falava. Na roda de amigos, o que é que sai dos nossos lábios? Será que nós falamos de Cristo? Falamos de coisas da terra? Se eu tive de fato um verdadeiro encontro genuíno com Cristo, a minha boca vai transbordar de coisas do céu. Paulo falava do céu. Paulo falava sobre Cristo. Paulo falava sobre a crucificação. Paulo falava sobre a graça. O que é que está saindo dos nossos lábios? O que é que tem saído da nossa boca? O que é que a nossa boca, a nossa língua tem proclamado? São elementos que provam que eu tive de fato uma verdadeira transformação. Um verdadeiro encontro. Um encontro genuíno com Jesus. Então vamos lá. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, o que acontece comigo? Eu caio diante da presença de Jesus. Eu me prostro diante dele. Eu ouço a sua voz, eu entendo que é a vontade dele que deve prevalecer na minha vida. Não sou mais eu quem conduzo, mas ele quem me conduz. Eu oro, eu levo uma vida de oração, minhas amizades mudam e eu passo a falar do céu. Me conte aí o que você acha de tudo isso. Me conte aí o que você pensa, quais são seus pensamentos sobre isso, se você concorda ou não. Deixe aqui nos comentários e será um prazer poder responder a todos. Bem, o vídeo de hoje fica por aqui. Peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos. Dê uma passeada aqui no canal, você vai encontrar alguns covers e reflexões bíblicas como esta. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e espero ver vocês uma próxima vez. Deus abençoe.